Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, nos diz a palavra: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nova vida em Cristo é novidade de vida. Diga comigo: em Cristo vivo a vida nova. É verdade? É verdade isso? Mesmo com muitos anos de evangelho, é verdade? O senhor que já tem 40 anos, 50 anos, que serve a Jesus, 10 anos, 5 anos, 3 anos, 1 ano, que serve a Jesus, vive uma vida nova? Vive uma vida nova? Então aqui estão os que vivem uma vida nova. E em Cristo tudo se fez novo. No capítulo 12, esse capítulo da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo faz uma exposição doutrinária, e ele sai da área doutrinária e explica numa exposição da doutrina para a prática. E é aí onde vem a vida nova em Cristo. A doutrina cristã em ação promove esta vida nova em Cristo. E é o que o apóstolo Paulo, ele explica nesse capítulo 12 e particularmente nos versículos 1 e 2. Quando uma pessoa é alcançada pelo poder do Evangelho, ela vive uma vida consagrada, uma vida nova diante de Deus, porque o seu relacionamento com Deus, quando é alinhado, ele, em seguida, ele dá uma demonstração de vida diferente ao mundo e aos que se contradizem contra o Evangelho de Jesus. Então, a vida nova em Cristo é uma vitória, e ela traz postura diferente. Eu quero me referir a duas posturas. Não quero detalhar uma e outra assim. A postura do homem sem Cristo e a postura do homem que recebe a Cristo. É uma coisa totalmente diferente. Nada a ver uma com a outra. Primeiro, a primeira postura que quero falar na vida nova em Cristo é a postura da nossa relação com Deus. O apóstolo roga aos irmãos que se consagrem ao Senhor, apoiando o pedido dele, o seu pedido para os servos de Deus, e que ficou na época para os irmãos que estavam em Roma, e que ficou para nós também, esse mesmo pedido do apóstolo Paulo, e essa postura da relação com Deus, da nova vida em Cristo. Paulo utiliza uma linguagem e identifica uma coisa muito interessante, e isso ele chama de sacrifício. Vamos a Romanos 12 e 1. Romanos 12 e 1.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em... Pronto, muito bem. Em sacrifício. Para haver uma comunhão, uma relação com Deus, é preciso sacrifício. Aí ele roga, ele pede. E esse rogar aqui, muitos estudiosos dizem que está relacionado como se o apóstolo dissesse assim: em nome de Jesus, eu peço encarecidamente. Eu estou pedindo, meus irmãos, encarecidamente, que todos vocês apresentem o vosso corpo a Cristo em sacrifício. Ora, para tudo tem que haver um sacrifício. Para você estar aqui, houve o maior sacrifício. Não há outro sacrifício maior que esse que foi feito para que você estivesse aqui. Então daí começa o sacrifício. E ele diz que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então entendemos pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo estava ensinando, inspirado, de que não há consagração sem sacrifício. Amém? Não há consagração sem sacrifício. É uma equivocação manter entender ou viver em comunhão com Deus sem ter uma consciência profunda que para se manter uma comunhão com Deus é preciso sacrifício. Aí está o brilho da vida nova em Cristo. Existem, cada dia que vai passando, muitos evangelhos falados, e lamentavelmente muita gente tem se embriagado com esses ensinos que elimina o sacrifício e induz as pessoas a viver uma vida de suposta comunhão com Deus sem sacrifício. Não passa de uma utopia irreal. Porque desde o início que Deus já determinou sacrifício. No livro de Levítico, capítulos 1, 2, 3, 4 e 5, fala de vários sacrifícios. O sacrifício para o perdão, o sacrifício para a gratidão, o sacrifício para a vida nova, o sacrifício para a obediência. Todas essas coisas que compõem a vida nova, tem que haver um sacrifício. E todo salvo deve estar seguro. E onde é a base que encoraja ele para esse sacrifício? É que toda vez que ele lembra que mais sofreu Jesus por ele, aí ele diz assim: vou tomar o fardo de Jesus e levar, porque mais sofreu ele por mim. Os sacrifícios, eles estão reduzidos em dois que quero falar. Primeiro, o sacrifício que abrange, que foi oferecido para a nossa reconciliação com Deus.
ninguém foi reconciliado com Deus sem o sacrifício. E o mais interessante, sabe qual é? Que esse sacrifício não foi você que fez. Não fomos nós que fizemos. É por isso que nós devemos ter muito cuidado com a heresia que se ensina, e o diabo tem todo o interesse de ensinar heresias ao mundo, porque ele viu, eu sempre digo, ele viu que no início, se matasse os crentes, levasse à fogueira, assassinasse os crentes, acabaria com o evangelho e com a sã doutrina. Não foi, não, o pensamento dele foi falido. Dá só uma olhadinha, dá só uma lidazinha na história da igreja, que você vai ver quanto martírio os servos de Deus que nos antecederam passaram e pagaram com a vida. Mas quanto mais eles matavam os crentes, mais Jesus salvava. A história da cortina de ferro diz que os soldados levavam os irmãos para sofrerem, para enfrentar o sofrimento, para ver se negava a Cristo. E quando os soldados levavam muitos crentes à arena, outros à fogueira, outros algemavam, outros chicoteavam os crentes, na época da cortina de ferro, e à medida que eles iam levando os irmãos entravam para as feras comer alegre, contente, feliz, que até hoje ninguém sabe explicar isso. Porque quem é levado ao matadouro vai triste, gritando, dizendo: não, me socorra, me tire daqui, eu não quero morrer. Mas quando era com os crentes, eles entravam cantando, entravam dizendo: se a minha vida tem que ser aqui, parada aqui, eu não deixarei o meu Jesus. Aí sabe o que acontecia? Os soldados aceitavam Jesus. Entravam como algozes e voltavam crentes. Isso aconteceu com muitos. Então foi falido o pensamento do opositor de Deus. E o que é que ele faz agora, nesses últimos dias, para ver se consegue trazer heresia para a palavra, distorcer a palavra, tirar da palavra e tentar colocar dentro da palavra alguma coisa que acomode a vida de pecado, a vida da carne, a vida velha, aos costumes e hábitos velhos. Se procura adaptar alguma coisa aqui, então está tudo bem. Só que aqui é soberana. Aqui o conserto sai daqui para aqui, e não a adaptação daqui para cá. Aí o diabo faz isso. Mas houve um sacrifício desde o início. E esse sacrifício não foi pago por nós. Por que não foi pago por nós? Talvez até alguém se oferecesse para pagar. Mas mesmo que pagasse, quando chegasse lá na presença de Deus, chegava como trapo de imundícia. Como disse Isaías. Isaías diz assim: as nossas justiças são como? Não alcançaria para Deus. Por isso que o primeiro sacrifício para a restauração do homem não foi paga por nós. E é uma heresia pensar que para ser salvo é preciso fazer alguma coisa. Capítulo 2, versículos de 1 a 10 de Efésios, tira completamente essa ideia. No versículo 8, 2 e 8 aos Efésios diz assim: por graça sois... Veja aí. Por graça. Veja aí. Por graça. Por graça sois salvos. Aí para deixar bem arraigado, ele diz assim: por meio...
Aí, para deixar ainda mais arraigado, diz assim: e isso não vem, é dom. Pronto. Então, para você ser alcançado, foi apenas o sacrifício, que não houve igual. O sacrifício do meigo nazareno. Esse é o primeiro, o sacrifício principal. Em segundo lugar, é o sacrifício oferecido por nós para mantermos a nossa vida de salvo. Amém, meus irmãos? É preciso sacrifício para mantermos nossa vida de salvo. Eu já fui salvo. Certo? Ótimo. Deus abençoe. Agora preciso manter-me salvo. Preciso. E aí é onde entra o sacrifício que fazemos para manter aquilo que já recebemos. E isso leva a uma postura diferente da nova vida com Deus. Primeiro, o cristão tem a sua oferta a Deus de sacrifício com gratidão. Esse é o primeiro sacrifício. Você não pode viver sem ser grato. Você não pode viver sem ser grato a Deus. Voltamos a Romanos 12 e 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Veja aí o sacrifício: apresentar o corpo em sacrifício. Agora, esse sacrifício só pode ser vivo e santo. Vivo. É diferente do sacrifício da antiga aliança. Porque na antiga aliança o sacrifício teria que ser a vítima morta. Agora não. Com a graça, a vítima segue viva. E antigamente, para o sacrifício, havia que levar uma pomba, ou um animal, ou um gado miúdo para o sacerdote. Hoje não. Hoje nós somos sacerdócio santo, povo adquirido, nação santa, e nós nos apresentamos a Deus em sacrifício, e apresentamos o corpo, cabeça, tronco e membros. E apresentar esse corpo a Deus requer sacrifício. Porque sabe o que é que o corpo quer? E quando eu falo de corpo agora, eu quero me referir à natureza. Sabe o que é que a nossa natureza quer? A nossa natureza quer o desfrutar da vida desenfreadamente. Desfrutar os desejos da vida desenfreadamente, que a Bíblia chama de concupiscência. É o que a gente quer. É o que você quer. É por isso que muitas vezes você diz assim: mas é muito difícil ser crente. Não, é que a tua carne não é brincadeira. Ela tem que viver no cepo. É assim ou não? Tem alguém bonzinho aqui? Bem bonzinho, bem tranquilo. Leva a vida cristã. Pastor, tudo isso que o senhor está dizendo, eu levo com a maior tranquilidade. Se você é assim, está fora do que Jesus disse.
Eu vou pedir a Jesus que lhe dê a sua cruz, que você está sem cruz. Não foi Jesus que disse? Veja aí, Lucas 9 e 23. A galeria está me ouvindo bem aí? Está tudo bem aí, mas eu gosto da galeria, é uma bênção. Esse povo daí é uma bênção com o povo de cá. Lucas 9 e 23. Está reconhecido esse versículo, talvez os irmãos sabem de memória. Como diz? Vamos ler ele. Encontrou todo mundo? Todos os servos e servas de Deus encontraram? Vamos ler. 1, 2, 3. O evangelista Lucas diz assim: e dizia a quem? A quem? Ao adolescente? Ao jovem? Ao adulto? Ao ancião? O que é que Jesus dizia a todos? Jesus dizia assim: se alguém quer vir após mim, se sacrifique. E qual é o sacrifício, pastor? É você pegar a cruz e vir com ela. E o sacrifício que fazemos para manter a nossa vida cristã, manter a nossa vida nova, a nossa novidade, é muito cara. Mas é claro, se para o sacrifício para o Salvador foi caríssima, o salmista diz no Salmo 49 que a redenção de alguém é caríssima e ninguém tem recursos, porque o recurso que apresente se esgotará antes. Então, para mantermos a nossa vida, a nova vida nos custa um sacrifício. Aí Paulo diz assim: rogo, eu peço pelo amor de Deus, eu estou pedindo que vocês apresentem o vosso corpo, a boca, o olho, o ouvido, a mão, o pé, o pensamento, o desejo, a vontade, é o corpo. Vocês apresentem a Cristo. E aí esse apresentar é onde é tão forte. E o apóstolo diz que isso é um gesto de gratidão. Custe o que custar, mas eu vou. Eu vou porque eu amo a Jesus. Eu não sou crente porque papai é, nem porque mamãe é, nem porque meu marido é, nem porque minha esposa é, nem porque meu amigo é, nem porque meu neto é, nem porque meu avô é. Não, eu sou crente porque eu amo a Jesus e sou agradecido a Ele. O apóstolo apela aos cristãos que tenham uma consciência de que seus corpos que antes era oferecido ao pecado. O homem no mundo, ele não tem uma nova vida. Aí o que é que ele faz? A vida dele está apresentada ao pecado. Porque não tem meio termo. Ou o homem está com Cristo, ou está sem Cristo.
Não, peraí, bota ele aqui no meio. Não. Ou está lá, ou está cá. Se está cá, foi uma decisão sua ficar aqui, fique tranquilo, você vai estar protegido, você vai estar guardado, você é ajudado, você é acompanhado, você é livrado, você é escondido. Agora, se está lá, você está vulnerável. E o lado de lá, o Senhor com S minúsculo, Ele tem 3 tarefas a fazer. E é sem misericórdia e sem dó. Roubar, matar e destruir. Por isso que às vezes acontecem determinadas coisas e nós dizemos assim, mas meu Deus, fulano, ai meu Deus. Não, tem que se admirar. Tem um hino que o autor fez e disse assim, o homem sem Deus é um réu. O homem sem Deus é um réu. Agora com Deus ele é uma nova vida. Eu tive uma experiência no campo missionário, que uma pessoa falava mal do evangelho, criticava, a família era crente, mas ele se tornou uma pessoa bem apática ao evangelho. E por incrível que pareça, um filho seguiu o mesmo caminho do pai. Aí perturbou tanto o pai, que o pai se indignou com o filho. Aí terminou um culto uma vez, aí eu saí fora no templo para saudar os irmãos. Aí ele disse, eu quero falar com o senhor. Eu já sabia quem era ele. Eu disse, pois não. Por favor, faça alguma coisa com o meu filho. Porque o meu filho, ninguém aguenta, vai morrer, vão matar ele. Eu disse, e o que é que o senhor quer que eu faça? Traga ele aqui para dentro. Eu disse, o senhor acha se ele vier para cá, vai melhorar? Claro que sei. É por isso que eu estou pedindo. Vamos fazer o seguinte, venha primeiro o senhor. Venha primeiro o senhor. Eu já sabia que o filho seguia ele. E o filho era revoltado com ele, pelo que ele fazia dentro de casa. Eu disse, quer mudar isso? Venha primeiro o senhor. Aí ele caiu e disse, ore por mim. Porque o homem sem Deus, acabou. Mas o homem com Deus, a esposa diz assim, ai, que alívio, ele aceitou o evangelho. O pai diz assim, que vitória, ele agora é crente. Porque o evangelho traz a vida nova em gratidão. Segundo, quando o apóstolo Paulo diz assim, apresenteis o vosso corpo em sacrifício, aí ele detalha, primeiro o sacrifício deve ser vivo. O sacrifício do corpo do cristão é descrito como um sacrifício vivo, ou seja, o sacrifício é apresentado com os membros que era apresentado antes para o pecado, agora é para Deus. E aqui, quando fala de apresentar o corpo a Deus, aí aqui se elimina toda a história de dizer que a mulher crente não tem forma de vestir, deve vestir de qualquer jeito. O homem crente não tem forma de vestir, deve vestir à vontade. Não. Tem uma norma para falar, não deve falar mais o que falava antes. Tem uma norma agora para ir, não deve ir para onde ia antes.
tem uma norma para escolher agora os seus amigos. O Evangelho é isso. E vida nova é isso, em Cristo. Por isso que o sacrifício deve ser vivo. E o maior sacrifício nosso é que nós fazemos tudo o que podemos com a ajuda de Deus para não apresentar esse corpo ao pecado. Vou dizer mais uma vez, o sacrifício vivo de todos nós é o nosso esforço para não apresentar o nosso corpo ao pecado. Agora está em você, está em mim, está em nós, não apresentar. Aí as ofertas são muitas, não esqueça isso. As ofertas são assim, ó. Mas está em você dizer, não apresento. Vamos ver o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Versículos 12 a 14. Diz assim, Romanos 6, 12 a 14. Encontraram? Diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, para lhe obedecerdes em suas. Olha aí, veja aí o que é que o apóstolo ensina na nova vida, e é por isso que é um sacrifício. Ele diz assim, não reine. É o mesmo que dizer, não permita. O que é que você está fazendo com o seu corpo que poderá, você está entregando ele ao pecado? Eu não sei, você sabe. Quando você usa as redes sociais, quando você está entre os amigos, quando você quer tomar suas decisões, tudo isso aí, de tudo isso, nada está oferecido ao pecado. Glória a Deus, então siga. Mas se tem uma delas que é oferecido ao pecado, cuidado, não deixe reinar isto. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecer. Mas que coisa, homem? Quer dizer que essas pessoas bem desordenadas são obedientes ao pecado, não é? Quando vive a vida e que diz assim, não, eu sou livre, eu faço o que quero. Vocês aí da escola, vocês são jovens, vão para a igreja direto, não é? Pobre, eu não, eu sou livre, eu faço o que quero, vou para onde quero, digo o que quero, eu vou beber, eu vou desfrutar a vida. É um fiel obediente ao pecado. E quem é fiel e obediente ao pecado tem um resultado. Romanos 6 e 23. Leia aí. Leia aí. Abra aí a Bíblia, por favor, e leia. Vamos ler de novo, outra vez, todo o coral. 1, 2, 3. Glória a Deus, que nós temos a liberdade de não obedecer ao pecado, de não oferecer o nosso corpo. O apóstolo termina o versículo 12, Romanos 6, 12, que ele fala de concupiscências.
O que é isso? Concupiscência. Concupiscência é o desejo sem freio. O salvo tem uma palavra linda na Bíblia Sagrada chamada sobriedade. Sóbrio. Tem outra palavra linda na Bíblia, dentre tantas palavras lindas, é domínio próprio, que na versão corrigida chama de temperança. A nova vida em Cristo nos leva pelo domínio próprio. O que é isso aí? É que na hora de pecar, de oferecer o corpo ao pecado, o Espírito Santo que está em nós diz: não! Não! E quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele grita alto dentro de você. E tenha cuidado, se Ele não está gritando, o sinal vermelho está aceso. Porque quando Ele não grita mais dentro de nós, é porque nós já entramos pelo caminho da insensibilidade. Você já viu falar em alguma parte do corpo que está insensível? A parte que está, quem tem problema na coluna, e tem algum desvio, aí, quando o problema é sério, tem parte do corpo que fica inerte. Pode bater com um pau, furar com uma arma, pode fazer o que fizer, ele não sente nada. Está insensível. Mas o salvo na nova vida, que ele não apresenta o corpo ao pecado, ele fica insensível, qualquer coisa dá choque. Como é isso? Ah, não, isso não, pode não, não vou fazer isso não. Não. Aí tem uns que já está meio, não é? Meio embriagado. Aí faz assim, besteira, rapaz. Isso é nada demais. Tem nada não. É porque já tem uma parte do corpo que está insensível. O perigo está à vista. E o Espírito Santo está nessa noite, pela palavra de Deus, nos dando grito à nossa alma. É claro que eu não estou falando aqui para um grupo de pessoas em pecado. Eu não estou pregando o evangelho a pecadores. Eu estou falando à igreja de salvos, de homens e mulheres e jovens que lutam pelo sacrifício de manter a postura da relação com Deus. Eu estou falando para esse povo. Sabe por quê? Porque o apóstolo Pedro disse que o diabo, o nosso adversário, anda como? Enquanto o anjo do Senhor está o diabo está gritando, bramando, rugindo como leão, buscando a quem está brincando com o pecado. Que com o pecado, meus irmãos, não se brinca. Deixa eu dar uma pausazinha aqui para falar algumas coisas. Tenha cuidado, que essas mensagens que você está recebendo dessa outra pessoa, mas quero contar meu segredo a ti, olha, estou numa crise no meu casamento, me ajude.
Se é do sexo oposto, não responda. É cirurgia cru, sem anestesia. Porque com pecado não se brinca. Aí eu vou trabalhar, eu vou para o mesmo lugar, vem aqui no carro, é de sexo oposto, cuidado. Não. Mas eu devia ajudar. Não. Se você levar, não é ajuda. E é questão de tempo para você ver que não é ajuda. Mas eu tenho que ser educado, eu tenho que ser ético, certo? É verdade. Mas tu fica no teu lugar e eu no meu. Há uma barreira, e a barreira é a santidade de Deus, que me separa de lá para cá e daqui para lá. Às vezes uma brincadeira, uma brincadeirinha, e às vezes diz uma palavra, e com aquela palavrinha toca a sensibilidade do lado de lá. O diabo já está pronto, não é? Preparado, porque ele não descansa, não tira férias, não para almoçar, não dorme, não cochila. Tudo isso a gente faz, ele não. Mas o meu corpo não é apresentado ao pecado. Aleluia. Quem diz amém? Amém. Ficou forte, não foi? Ficou forte, não foi? Mas é o sacrifício. Mas é o sacrifício. Versículo, a gente leu o 12, vamos ler o 13. Romanos 6, 13. Diz assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros. A mão é um membro, o dedo é um membro. Cuidado no dedinho, na ponta do smartphone. Isso aqui está apresentado a Ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, está tudo apresentado a Ele. É para o pecado, é? Aqui não. Aqui não. Não apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Não apresenteis. Mas, olha aí o outro lado. Agora vem o sacrifício. Mas, o quê? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Tenha cuidado lá onde você trabalha. Mas o ambiente que eu trabalho, pastor, tem muitas mulheres. Certo. Só não esqueça que você é luz e sal. Mas a gente está junto, pastor? Sim. E a luz só é bom nas trevas. Apague essas luzes aqui que vocês vão ver o valor dela. Eu não vou mandar fazer isso não. Mas se eu dissesse ao irmão, desliga aí o disjuntor, meus irmãos.
imediatamente vocês vão ver quanto vale esses biquinhos de luz. Então a luz só é lá onde tem muita mulher, onde tem muito homem. Apresente seu corpo, os membros do seu corpo, a Deus. A boca, a Deus. Os olhos, a Deus. As mãos, a Deus. Os ouvidos, a Deus. Os pés, a Deus. Aleluia, aleluia. O pensamento, a Deus. A vontade, a Deus. As decisões, a Deus. Eu resolvi apresentar. É isso que Paulo está dizendo. E por incrível que pareça, o Espírito Santo disse a Paulo que os membros do nosso corpo podem ser usados como instrumentos de justiça. Instrumento de justiça. Agora vamos ao 14 para a gente terminar. Romanos 6 e 14. Como diz aí, olha a vitória da gente aqui. Aleluia. 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 Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Olha, meus irmãos, com toda sinceridade, digo para vocês, todas as vezes que vou aconselhar uma ovelha que tropeça, todos eles me dizem: eu não vigiei. Por que eles me dizem isso? Porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Se nós entendêssemos que o pecado só entra aqui se nós abrirmos brecha para ele. Essa vitória nos deu Cristo quando aceitamos a Ele. Quem imaginou se o pecado tivesse domínio sobre nós? Ele saía derrubando quem ele quisesse. Mas ele derruba quem quer, aqueles que não estão com Cristo. Aí ele derruba. Mas a nós, não. Não tem domínio, não tem mais. É por isso que o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, e eu quero terminar com esse versículo. Eu quero terminar com esse versículo que o apóstolo ensina a nós, o Espírito Santo pelo apóstolo ensina a nós. Veja aí, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. E quero terminar já a nossa meditação. Se Deus nos permitir, continuaremos depois com a ajuda de Deus. 1 aos Tessalonicenses 5 e 22. Diz assim, como diz aí? Leia outra vez. Leia só a galeria, por favor, em voz alta. Só aqui embaixo agora, em voz alta. A galeria e aqui, em voz alta. Por que eu fiz isso? Para ficar bem gravado em nós. O Espírito Santo, ele diz para a gente, pelo apóstolo que fala aos romanos: não apresenteis o vosso corpo ao pecado, mas sim apresentai-vos a Deus. E
O sacrifício é tão glorioso aqui, que o Espírito Santo nos ensina, dizendo que se abstenha. De quê? De quê? É engraçado, é glorioso que a Bíblia não diz assim, abstenha-se do mal. Pelo menos neste versículo. Ela diz da aparência. Cuidado, viu? Isso aí não é o mal, não, mas é uma aparência do mal. E por causa do seu relacionamento com Deus, se abstenha. Diga não. Não é o pecado não que vai vir não é isso não, porque o pecado já vem depois. Que toda caída espiritual, deixa eu dizer uma coisa, a igreja terminando, toda caída espiritual de uma ovelha, não é como quem leva uma topada e cai, não, o diabo não tenta derrubar ninguém de uma vez, ele faz assim, ele deixa primeiro tonto, e às vezes até ainda consegue andar. Aí lá na frente, e às vezes nem cai, se senta primeiro. Eu estou falando espiritualmente, a igreja está me entendendo? Amém. Senta. Pronto. Por isso que o Espírito Santo está nos dizendo esta noite, que o sacrifício vivo é não apresentar o nosso corpo ao pecado, mas apresentar a Deus o corpo, os membros do corpo, apresentar a Deus. Depois tem santo e agradável, que não vai dar tempo a gente continuar, mas eu acredito que, em nome de Jesus, no próximo culto nós prosseguiremos aprendendo a palavra de Deus. A nova vida em Cristo é novidade de vida. Diga comigo, a minha vida é uma vida nova em Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou ensinando a igreja ao sacrifício. Abra o ouvido, porque o Espírito Santo vai entrando e vai te fortalecendo. E você vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo. Se faltar alguém que ore por você, diga a mim, que eu lhe apresento de madrugada. Você está sem força, venha falar comigo, que eu me junto com você, e a gente vai. E a gente vai, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo da soberana vocação. Amém, meus irmãos? Aleluia. A minha alma estava longe